Olá pessoal, tudo bem? Lembram de mim? Meu nome é Angélica Belchior e hoje eu voltei para a gente continuar nossa conversa sobre capacitação e facilitação de diálogo. Bom, até aqui nós conversamos sobre comunicação, que é fundamental para a gente entender onde se aplica a facilitação de diálogo. No nosso último vídeo, eu falei para vocês sobre os ruídos da comunicação, né, problemas que atrapalham a transmissão da mensagem, do conteúdo que a gente quer passar para o outro ou para um grupo de pessoas. Sobre esses ruídos da comunicação, eu gostaria de dizer para vocês que eles também geram conflitos. Esses conflitos eles podem representar barreiras ao processo de gestão, seja de uma empresa, do condomínio de vocês. Eles impedem a promoção de uma boa liderança. Bom, sobre os conflitos, eles nada mais são do que uma situação que envolve um problema, uma dificuldade e podem resultar posteriormente em confrontos de valores, de interesses entre duas partes, sejam duas pessoas, grupos diferentes, que têm posições totalmente opostas. E aí eu gostaria que vocês respondessem, principalmente na conferência. Pense e respondam na videoconferência que a gente vai realizar ainda essa semana. Quais os conflitos que dificultam a gestão condominial? Quais aqueles conflitos que são gerados por ruídos da comunicação no condomínio de vocês, entre os moradores, entre o grupo gestor, que atrapalham a gestão condominial? Bom, para ajudar a pensar em como solucionar esses conflitos, eu gostaria de solucionar, de amenizar, eu gostaria de propor o diálogo. Muitas vezes a gente fala, né, que o diálogo é importante, mas pensar como ele se aplica é muito importante. Ele nada mais é que uma conversa, uma troca de ideias, onde se aceita os pensamentos e ambas as partes estão dispostas a mudar o seu próprio ponto de vista. Então, o que caracteriza, o que marca um diálogo é a cordialidade e a racionalidade, ou seja, ser cordial com o outro, ser racional ao prestar atenção e tentar entender e estruturar o que está sendo falado. E aí, para ajudar na condução do diálogo, eu sugiro a vocês a utilizar a ferramenta e desenvolver habilidades que nós chamamos de facilitação de diálogo. Bom, a facilitação de diálogo nada mais é do que uma habilidade que pode ser desenvolvida, ela é muito útil no estágio principalmente da confrontação, ou seja, quando se observam que existem ideias diferentes, existe uma oposição e para que não se polarize, não se chegue a um confronto muitas vezes hostil, um ponto de crise, né, a gente pode aplicar a facilitação do diálogo. Então, o que ela permite? Ela permite que as pessoas compartilhem os seus pontos de vista, os seus próprios pontos de vista, ouçam o ponto de vista de outra pessoa, porque muitas vezes é diferente, sobre uma questão social, sobre questões comunitárias, do condomínio de vocês. Assim, essas partes, essas pessoas compreendendo melhor a situação, ou seja, o que está acontecendo, o que se passa. Ou seja, o diálogo, ele não é para a gente concordar com o outro, para convencer a gente de que o outro está certo ou errado. Na verdade, é para a gente compreender, criando limites, uma respeitabilidade e, no caso de vocês, no condomínio, uma boa convivência, uma boa gestão. Ou seja, compreender não significa concordar. E aí, caminhando um pouco mais, eu gostaria de dizer para vocês, líderes do condomínio, grupo gestor, que vocês podem ser facilitadores de diálogo. Vocês podem desenvolver essa habilidade. E aí, para isso, vocês vão possuir algumas funções. A principal delas é auxiliar o processo de comunicação, ou seja, o processo do diálogo, mas sem expressar a opinião de vocês, sem expressar o ponto de vista de vocês sobre o que está sendo discutido. O objetivo é oferecer uma situação e um ambiente em que os pontos de vista, eles são diferentes, mas eles podem ser trocados, porque as pessoas se ouvem de forma sincera e sem hostilidade, ou seja, o ouvir não é um ouvir pelo ouvir, é um ouvir apurado, atento, ou seja, não é aquele diálogo surdo que você está ouvindo, mas você não está prestando atenção. O facilitador, ele conduz o processo para que todos se ouçam de forma verdadeira. A responsabilidade, então, é pela condução do processo desse momento do diálogo. E não pelo conteúdo em si, não é para você ali expressar a sua opinião, mas fazer com que as pessoas se expressem, sejam ouvidas e se compreendam. Então, caminhando mais um pouco, gostaria de falar onde é que se aplica a facilitação de diálogo. Vocês podem aplicar no dia a dia de vocês do condomínio, nas reuniões entre as lideranças do condomínio,
nas assembleias condominiais, onde muitas vezes tem assuntos calorosos, por exemplo, a taxa condominial, pessoas têm pontos de vista diferentes, então vamos preparar o momento para que quando essa reunião aconteça, as pessoas dialoguem, elas falem, mas elas possam ouvir o outro, compreendendo, para se chegar muitas vezes em decisões que são necessárias a todos. Conflitos entre vizinhos também vocês podem utilizar, tratativas com representantes institucionais, por exemplo, representante da empresa de luz, dentre outros conflitos que podem ser gerados no âmbito condominial. Falando um pouco mais da facilitação de diálogo, eu gostaria de dar algumas orientações. A primeira delas, ajude os envolvidos, ou seja, os moradores a identificar os seus próprios objetivos. Então, se a gente está pensando, por exemplo, um momento de um diálogo que pode ser uma reunião, então chame essas pessoas, procure as pessoas que vão participar, né? Vocês podem ir de um a um para ouvi-los, entender quais são os seus objetivos. Muitas vezes as pessoas elas não têm clareza desses objetivos e não sabem expressar. Ouçam e numa conversa tente entender qual é o ponto de vista dela e também conversar de modo que ela entenda qual é o seu próprio objetivo e como é que ela vai expressar isso nesse encontro, para esse diálogo. Isso vai ajudar essa pessoa a ter mais certeza e segurança sobre o propósito, por que dialogar. Então, ela sabe, ela tem clareza sobre o que ela vai falar, qual é o propósito daquele encontro, que é para ouvir o outro, que é para compreender o outro. Isso gera mais segurança para essa pessoa também expor o seu ponto de vista, ou seja, ali é um momento que as pessoas vão se ouvir para se pensar melhores formas de convivência, de soluções para o grupo. Então, no momento que iniciar esse diálogo, ou seja, numa reunião, por exemplo, vocês podem fazer uma breve declaração dos objetivos acordados, ou seja, o que foi acordado para esse encontro, qual é o objetivo dele, qual é o propósito, onde é que vocês querem chegar. Isso é bom ser declarado para que se estabeleça esse momento de escuta, de compreensão, de amenização, muitas vezes dos ânimos. E aí, outra orientação que eu gostaria de deixar para vocês, que vocês auxiliem os participantes a entrarem num acordo sobre as regras básicas para o diálogo. Então, antes dele começar, e às vezes na preparação para esse momento, vocês têm que pensar como as pessoas avisarão que desejam falar e quem lhes dará a palavra. Quem decidirá se as regras básicas foram respeitadas? Ou seja, as pessoas vão levantar a mão para ter a vez para falar? Quem vai decidir isso? Vai ter uma pessoa que vai conduzir que vai mediar, ou seja, o facilitador de diálogo, que vai mediar isso, tem que estar claro para as pessoas. Pense antecipadamente sobre o que você, enquanto facilitador, fará em certos casos. Se você for confrontado, aquela pessoa que te leva aos limites, você não está ali para expressar o seu ponto de vista, mas para mediar. Então, como é que você vai responder essa pessoa? Então, é pensar quais possíveis pessoas que vão participar de uma reunião, ou aquela pessoa que tem mais temperamental, e às vezes eu tenho que me preparar para poder, em determinados momentos, respondê-la de uma forma que amenize e permita que o diálogo continue. Então, você sabe exatamente quem estabeleceu as regras para poder dizer que elas foram acordadas pelo grupo inteiro ou que elas foram decididas, por exemplo, num comitê. Então, quem estabeleceu as regras? Foram as pessoas que vão participar ou, por exemplo, foi um CGC, numa reunião condominial? Ou então ambas as partes decidiram as regras e ali o facilitador vai declarar para que fique correto, fique claro para todo mundo e todo mundo siga ao longo do processo do diálogo. Outra informação importante você está disposto a discutir a possibilidade de mudar? Então isso você tem que pensar antes. Eu vou mudar ao longo do diálogo as regras do jogo? Ou se você for fazer isso, verificar se as pessoas estão dispostas a mudar as regras. Os participantes querem mudar as regras, para não ter novamente um confronto e uma crise. E caminhando mais um pouco, eu gostaria de deixar algumas dicas de ouro para vocês sobre a facilitação de diálogo, sobre a condução desse processo. Ao longo do diálogo, incentive os participantes a ouvirem uns aos outros, não é só estar ali presente, mas ouvir de forma atenta. E vocês podem parafrasear, ou seja, verificar se a pessoa, ela realmente, ela mostra que elas estão sendo ouvidas. Então você pode perguntar, você está dizendo que, por exemplo, você está dizendo que você está insatisfeito com o som alto, por exemplo?
Então, para que ela tenha clareza e ela saiba que ela está sendo ouvida e também fique claro para ela o que ela está expressando, que para ela saber que o grupo está compreendendo, você pode fazer perguntas repetindo o que ela afirmou, no sentido dela saber que ela está sendo ouvida, que ela está sendo compreendida e também facilitar para que os outros compreendam. Então, fazer perguntas que ajudam as pessoas a apresentar seu ponto de vista pessoal. Como, por exemplo, você sempre pensou assim? Que experiência o levou a isso? Ou seja, para ele refletir sobre aquilo que muitas vezes ele está ali falando, confrontando, que ele está mostrando insatisfação ou satisfação, você refletir junto com ele para que ele possa pensar sobre aquilo que está sendo falado. Outra dica de ouro é incentivar respostas aos sentimentos e às experiências, bem como aos problemas. Ou seja, é um movimento de empatia, de se colocar no lugar do outro. Você pode perguntar: você consegue ver a outra pessoa, você consegue ver como a outra pessoa se sente com isso? Ou seja, a pessoa faz uma afirmação que talvez possa incomodar o outro, possa mexer com as emoções, ou até para evitar o estabelecimento de um confronto, você colocar essa pergunta para que ela se coloque no lugar do outro que ela discorda, por exemplo, tem outro ponto de vista. E tem uma pessoa para te ajudar. Então, um facilitador do diálogo, por exemplo, pode ser o síndico ou um outro representante do CGC, aquela pessoa que tem mais facilidade para juntar pessoas, para fazê-las, conversá-las. Então, essa pessoa pode ser o facilitador. E tem uma pessoa que possa ajudar na organização desse encontro, onde vai ser o encontro, qual o horário, registrar as informações que precisam ser registradas, oficializadas. Ok? Então, depois dessa dica de ouro, eu gostaria de deixar uma última pergunta. Quais as situações acontecem no seu condomínio em que talvez seja necessária a aplicação da facilitação de diálogo? Então, depois dessas informações que eu trouxe para vocês, quais aquelas situações que acontecem no condomínio de vocês que, se a gente aplicar esse movimento de entender quais as insatisfações, os objetivos, o ponto de vista das pessoas e convidá-las a um processo de vamos sentar, vamos conversar e ouvir um ao outro e tentar se compreender para a gente estabelecer limites e um mínimo respeito para a convivência, quais dessas situações vocês acham que isso se aplicaria? Bom, eu aguardo a resposta de vocês na nossa videoconferência. Muito obrigada e até o nosso próximo encontro.